Ainda dentro do tema arte ambiental, trazemos agora a Arte Povera, que foi um movimento de arte que aconteceu na mesma época da Land Art, a arte da terra. Arte Povera significa arte pobre em italiano, porque foi Germano Celan que deu o nome a essa arte e ele era italiano. A ideia dos artistas que criavam a arte povera era empobrecer a obra de arte para que a sociedade tivesse mais intimidade com ela e também pensar sobre a arte de uma outra maneira. Criticavam o consumo excessivo da sociedade, criticavam o modo de produção das indústrias com uma quantidade enorme de produtos sem necessidade e criticavam também o próprio comércio da obra de arte. Para isso, usavam materiais naturais e materiais simples, como, por exemplo, sucatas, sementes, vegetais comestíveis e objetos do nosso cotidiano. Os movimentos de arte são principalmente novas ideias lançadas e seguidas pelos artistas que podem durar pouco tempo, mas que são sempre retomados. A arte povera se desenvolveu ao longo da década de 1970 e depois outros movimentos apareceram. O neoexpressionismo, o minimalismo, o informalismo, entre outros. Conhecer a história da arte nos ajuda a entender a história do mundo. Vamos ver como o artista italiano Michelangelo Pistoletto, um dos principais autores da arte povera na Europa, trabalhava nos anos de 1960, o que ele queria comunicar e como ele fazia isso. Sabemos que, nessa época, os artistas queriam que a arte se misturasse com a vida de todo dia, que não ficasse como uma coisa de museu, mas que todo mundo pudesse participar. E sabe como Pistoletto fez isso? Ele pintava figuras no espelho e quando uma pessoa fosse apreciar, ela também apareceria, fazendo parte da obra. Depois, esse artista colocou um monte de roupas usadas junto com uma escultura clássica. Esses trabalhos mostram que a arte povera é mesmo uma atitude, como disse Germano Celan. No Brasil, nessa mesma época, um movimento marcou a história da arte. Foi a Tropicália. Nossos artistas também fizeram obras com a participação do público. Um deles foi Hélio Oiticica, que inventou os parangolés, que eram capas para serem vestidas e dançadas, inspiradas na sua vivência na escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Hélio Oiticica fez também os bólides, que eram objetos que ele transformava em arte, objetos que deixavam de cumprir sua função original. Por exemplo, um vidro poderia ser colorido e não mais poder ser usado para guardar alguma coisa. O artista, então, daria uma nova função, construiria uma nova possibilidade para vermos esse objeto. Mas temos ainda no Brasil um artista dos mais autênticos e que não se considerava artista. Não estava preocupado com essas explicações da arte. Arthur Bispo do Rosário teve uma vida bastante complicada, cheia de dificuldades, mas a transformou em obra de arte. Em todas as artes, o material mais importante é a sensibilidade e a própria história de quem cria, porque é essa expressão que faz o artista ou a artista transformar um trabalho em obra de arte. Criar é contar uma história numa outra língua, a linguagem da arte. Se copiamos o trabalho de alguém, estamos copiando sua história de vida. Mas podemos nos inspirar em técnicas usadas pelos artistas e pelas artistas, suas formas de trabalhar e podemos desfrutar de suas experiências. Quanta beleza podemos ver feitas com materiais simples depois da arte povera. E como esses artistas e essas artistas nos alertaram sobre o excesso de coisas que não paramos de juntar e de comprar sem necessidade, criando montanhas de lixo no planeta. Espero que esse vídeo te traga um novo pensar sobre os objetos que você tem em casa. Vamos trabalhar? Não se esqueça de fotografar e enviar sua ideia para o CAE Centro.